Olá, pessoal, tudo bom com você? Seja bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora é essa, é a hora da notícia, e eu vim aqui para trazer para vocês mais notícias dos Estados Unidos e também do Brasil, um pouco de react aqui sobre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, principalmente com os agora cidadãos americanos nascidos aqui nos Estados Unidos. Tem um caso bem interessante aqui, bem crítico e perigoso que aconteceu aqui na Flórida e vários outros que aconteceram com uma advogada também, que é também americana, enfim, que ela já é de várias gerações aqui, a família dela, e que foi recebida pelo ICE, né, visitinha do ICE pelo e-mail, e também é um caso de um garoto na Flórida, né, que ele foi vítima do ICE, ou seja, ele é americano, nascido aqui, e talvez por ter um nome latino e ser latino e não ser branco, pode ter sido alvo desses criminosos. Vamos agora ver o que está rolando agora. Medida controversa. Lei de imigração. A lei permite às autoridades prender que entraram no estado e são suspeitas de chegar ao país ilegalmente. É a lei no centro de um caso envolvendo um cidadão americano nascido nos USA, preso nesta semana na Flórida. Fatos indicam que o jovem de 20 anos, Juan Carlos López Gomes, foi liberado ontem à noite. A sua prisão durante uma parada de trânsito. Ficado em espera pela Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. Atualmente temos Jackie Llanos como repórter para nós. Notícias sem fins lucrativos da Flórida, que vem cobrindo esta história. Obrigado, Jackie. Aconteceu aqui um oi, José. Obrigado. Por me ter deixado tão o que aconteceu aqui foi que vi um post do Facebook da mãe que filho estava sendo mantido na prisão do condado de Leon sobre essa nova lei assinada pelo governador DeSantis em fevereiro. Você sabe como fazer isso? Contravenção para um adulto entrar na Flórida como um alienígena não autorizado mostrou sua certidão de nascimento. Seu número de seguro social para o seu seguro social? Cartão, então fui ao tribunal com... Só um porém, pessoal, alienígena é alien em inglês, literalmente, tá? Então, quer dizer, alien quer dizer pessoa estrangeira, fora, né, do seu território. Então, é engraçado, mas eles fazem essa comparação. E é É aí normal. que a história evoluiu. Questão sobre a validade de sua prisão temporária. A execução desta nova lei foi parado. O que era? Incluído no ICE, então. Estava a caminho do trabalho. Caires, Georgia, Andizu, assim em Cairo. Tallahassee. Então, esse aspecto de atravessar a linha do estado. E um policial rodoviário parou o carro. Passageiro. Ele não era o motorista. Citando no relatório de prisão que o motorista estava indo a 78 milhas em uma zona de 65 por hora. Então, isso acabou levando o policial a perguntar passageiros no carro para suas identificações e a prisão. O relatório afirma que Juan Carlos López Gomes, que estava no país ilegalmente, mas mostrou ao policial rodoviário dele carteira de identidade do Estado, e ele me disse depois de sua libertação que cópia de seu cartão de seguridade social. Na Geórgia, então, com tudo isso, eles o prenderam. E então, por quanto tempo ele passou na prisão? Bom, mas continua, é isso mesmo, ele foi preso, esse rapaz, esse estudante, ele estava na estrada, foi pego pelo ICE e foi, enfim, né, encarcerado, mesmo tendo os documentos. Preso na quarta-feira, às 11 da manhã, e então ele, quinta-feira, eu acredito que sim. Noves, e seu. Minha mãe me disse que ela planeja processar por sua prisão. Então você sabe que eu estarei atenta às evoluções que surgem deste caso, mas como ver no vídeo que compartilhei que era apenas eles. Uma reunião muito emocionante para ambos. Eles e Juan Carlos apenas ele. Parecia estar apenas em choque e nada mais. Muito baixo e ele estava apenas chorando, Jacques. Eu agradeço por estar. Essa manhã fique nesse caso e te manter informado sobre a evolução. Obrigado. É isso, pessoal. Então, é uma coisa bastante chocante, né, com relação ao que aconteceu.
Enfim, né, o governo está fazendo de uma maneira que chega até mesmo nos próprios cidadãos, né, essa confusão toda que foi armada pelo Donald Trump está chegando até mesmo nos próprios cidadãos americanos, né, que nasceram no país, nem são aqueles que são naturalizados. Isso é bastante crítico e bastante perigoso, porque é só você não ser o padrão físico ou visual, né, eles param qualquer pessoa que tem uma aparência, né, para o racismo deles, entende? Então isso é bem complicado. Muitos brasileiros aqui e vários estrangeiros estão buscando documentações, assim, passou de 100 e tanto %, até eu queria falar com você sobre isso. Acho que foi no UOL que o Jamil Chad falou sobre a questão de que estão buscando aqui muito nos Estados Unidos as embaixadas e consulados, justamente para poder reunir as famílias, né, ser munidas de documentação, porque senão o ICE pode acabar separando essas famílias sem a documentação, porque aqui anos se passam, os americanos, de modo geral, eles não ficam com documentações andando para lá e para cá, né? Diferentemente de nós, no Brasil, que sempre andamos com uma identidade, aqui nos Estados Unidos não é muito difundido o conceito de identidade. Você tem, às vezes, no máximo, se você viaja para fora do país, que são muito poucos, em relação ao tamanho da população, eles usam um passaporte, mas não existem pessoas mais antigas, elas não têm seus birth certificates, seus certificados de nascimento, eles não têm documentação, muitas vezes as pessoas nem sabem direito da onde está os documentos e onde buscar esses documentos, eles nem vão buscar esses documentos. Então agora é preocupante para os americanos porque está chegando neles sem eles terem feito nada, né? Não foi um caso de uma busca policial ou alguma coisa do gênero. E aqui a lei americana da nossa Constituição aqui, ela protege o cidadão americano em solo americano, até mesmo quando comete crimes fora dos Estados Unidos ou dentro dos Estados Unidos, eles protegem os americanos, né? A gente sabe. Eles não tiram nem os seus bandidos, digamos assim, que cometem crimes aqui, então é impossível botar eles no estado de limbo, né? Então é totalmente inconstitucional e assusta porque chega nesses jovens, né, que não fizeram nada, estão sofrendo as consequências, né? Mas é isso que é o governo Trump, um governo racista e fascista. Eu vi comentários do tipo assim, o governo Trump está sendo a nova Gestapo. É verdade, é a nova Gestapo, é uma versão do fascismo alemão, mas é uma versão de um fascismo, né? Aqui existe toda uma carta branca que se dá para esse pessoal do ICE, né? E até mesmo eu que estou falando sobre o caso, aqui eu posso sofrer algum problema aqui nos Estados Unidos, porque a gente está comentando sobre esse assunto, né, que aqui é bastante delicado, as pessoas não querem mais conversar desse assunto, né, e nós temos que enfrentar a situação. Eu acho que ficar calado é bem pior, né, muito pior. Eu acho que vocês também no Brasil têm que ser da mesma maneira. Eu acho que a gente não pode ser calado diante do fascismo. Nós temos as redes sociais, a internet, justamente é isso que está nos ajudando a acelerar esses processos, porque quantos dessas situações que estão acontecendo, elas ficariam totalmente desconectadas e as pessoas não saberiam informação alguma sobre o que está acontecendo se não fosse os usos das redes, né? É muito importante o uso das redes. Um outro assunto interessante que chegou sobre Donald Trump também, sobre a questão que ele fala, né, sobre Harvard, né? O governo Trump, então, aqui botei para vocês, exige registros de Harvard sobre fundos de estudantes estrangeiros, né? Porque na realidade ele quer tentar coibir a Universidade de Harvard, já que ela não cedeu às demandas do Trump, né, de tirada enfim, né, da literatura pró-minorias, das próprias minorias que estão lá estudando, os protesters também, as pessoas que fazem protestos também, eles têm advertências, um monte de coisas, mas eles não chegaram ao ponto de né, de concatenar com o Trump, né? Eu não sei nem o que dizer, porque ele está tentando de toda forma pressionar, dizendo que não vai dar os 2 bilhões, né, para justamente o que ajudaria a alavancar os projetos científicos da universidade, mas mesmo assim a universidade não quis se dobrar, assim como a Columbia fez, né? Então,
Em março, aqui está dizendo no texto uma coisa que eu grifei, né? O governo Trump disse que estava revisando cerca de 9 bilhões em bolsas, né? Que eles doam para a universidade que é privada, né? E contratos federais concedidos a Harvard, alegando que a universidade havia permitido que o antissemitismo se espalhasse sem controle. Então, a desculpa dele é sobre tudo sobre o antissemitismo, né? É uma pauta que ele, enfim, ele tira pessoas do país, né, deporta por causa de antissemitismo, e não sei qual outra desculpa que ele bota, né, mas a gente sabe que é uma falácia, porque é um projeto que eles querem fazer de reeducar os Estados Unidos ao modo deles, né, tirando o conhecimento, a livre iniciativa de projetos novos científicos, de incentivo à ciência, incentivo a estudantes, e cérebros, estão tirando os cérebros dos Estados Unidos, a fim de deixar os Estados Unidos mais deficitário de inteligência, digamos assim, né, e ele formalizou, então, aqui, né, uma lista de exigências para a instituição, como se a instituição fosse acatar as coisas que ele quer, né, as demandas dessa pessoa, né, autoritária, que foi feita agora na sexta-feira passada, né, que o governo, entre outras coisas, aqui a universidade alterasse seus critérios de admissão para que fossem baseados exclusivamente no mérito, ou seja, só pessoas que têm mérito e não pessoas que seriam cotas, né, digamos assim, vamos dar cotas para as pessoas, estudantes que são mais pobres, ou estudantes que estão começando a fazer novas pesquisas de outros países que não são dos Estados Unidos. Ele quer deixar a Harvard mais branca, digamos assim, né? Implementasse a diversidade de pontos de vista entre corpo docente, submetesse uma auditoria de suas práticas de contratação, alterasse padrões disciplinares e reportasse ao governo federal sempre que um estudante estrangeiro cometesse violação de conduta, ou seja, é uma ditadura das universidades que ele quer impor, né? Mas ainda bem que essa universidade, e como outras pagas que estão ainda repensando sobre essas demandas do Trump, que não se abaixem para ele, porque não faz nenhum sentido, né? Elas são independentes, apesar de, né, elas são privadas, né? Elas dependem do dinheiro, mas elas não podem se curvar, né? Diante da história delas só por causa de um presidente, né? A Harvard sempre teve embates muito críticos, e todas as universidades em geral aqui nos Estados Unidos bem fortes da Ivy League, né, que seria a liga das grandes universidades americanas, como a Columbia, Harvard, acho que tem outras lá também, Princeton e tantas outras que têm estado nessa grande, no top, né, no top do mundo. Elas não deveriam, né, no caso da Colômbia, se abaixar para um governo, porque vai mudar, a história muda, a presidência muda, as demandas mudam também, mas eu acho que ele quer voltar esse retrocesso justamente para botar elas nas suas mãos, né? Então, através do dinheiro, ele está coagindo essas universidades, mas a Harvard não quis saber. É bem crítica a situação aqui do ensino americano, que já é bem fraco. O ensino americano, que eu digo no modo geral, nas escolas públicas, não é dos melhores. A gente sabe que muitos americanos não sabem nada de geografia, muitas vezes, então é uma minoria que tem um ensino um pouco melhor, que pode pagar uma escola privada melhor, e que pode estudar mais, e que tem realmente um privilégio de entrar nessas universidades, e que a maioria são alunos estrangeiros onde vivem, até em terceiro mundo, até como o Brasil, né, e que nós sabemos que nós mesmos vindos, eu também venho de escola pública, e eu entrei em escola federal no Brasil também, não é fácil entrar numa escola pública, numa universidade federal no Brasil. Aqui, ao contrário, as federais são muito fracas, ao contrário, aqui as particulares são fortes. Então, o que acontece é que é um privilégio que eles consigam esses cérebros fora dos Estados Unidos, entrando aqui, e isso já vem um movimento desde a Segunda Guerra, né? Albert Einstein, que é o maior conhecedor da física, que veio para cá, e tantos outros vieram com questões de guerra, por questões, às vezes até de aperfeiçoamento e tal, vieram trazer o seu conhecimento para cá. Então, os Estados Unidos está entrando nesse esvaziamento de cérebros. Tanto que há aqui, nos Estados Unidos, um pedido aos estudantes que eles não saiam do país, que os bolsistas fiquem, porque pode ser que eles não consigam retornar. É o caso de muitos casos que eu ouvi, que muitos professores e pessoas também, estudantes, não estão conseguindo, estão sendo deportados ou barrados
de entrar aqui nos Estados Unidos. Qual outra notícia agora que a gente vai falar? Vamos falar agora um pouco de notícia brasileira. Então tá, vamos falar um pouco de notícia brasileira, um pouco nessa pegada do Trump também, né? Gente, o que aconteceu com essa história da nossa deputada federal Erika Hilton e da deputada Salabert, né? Com questão dos vistos delas que botaram o nome morto delas, né? De antes. E, enfim, é que é uma agenda, né? Que ele coloca. Vocês sabem, ele segue todo aquele plano 2025, né? Que foi feito para o governo dele, que é fazer com que só existam dois sexos, né? E que não existam um outro sexo que não seja aquele ao qual você nasceu, como se não existisse uma infinidade de sexos, né? Tem as pessoas intersexos, né, que são o caso que existem as duas genitálias, tem pessoas que não têm as genitálias, tem pessoas que têm só um processo hormonal diferenciado, tem várias questões cromossômicas, então a gente não pode dizer que existam só dois sexos. Mas no governo Trump, sim. Então, ele quer fazer com que todas as pessoas aqui nos Estados Unidos recebam suas documentações com seus nomes de batizado, de nascimento. E é triste de ver que isso está se refletindo até para mesmo fora dos Estados Unidos. Eu queria ver com vocês essa situação aqui que o UOL fala e um pouco do que a Érica também falou sobre essa questão. Vamos lá. Fomentar violência no Brasil. Né? O que acontece é o seguinte: a decisão ela ajuda a fomentar a violência ao reforçar um processo de desumanização que é corrente por aqui. Você tem hordas, né, de pessoas que vivem de forma medieval, que não aceitam, na verdade, como outras pessoas se identificam, como outras pessoas se reconhecem, e essas pessoas acabam tendo, né, a sua posição preconceituosa e violenta reconhecida e reforçada quando o governo do país mais poderoso do mundo diz para uma pessoa que está tentando entrar no país que, apesar do próprio país dela a reconhecer como mulher, ela não é mulher. E aí você fala assim, poxa, mas isso não é um exagero? Você está falando que isso fomenta a violência? Fomenta a violência. A gente vê, esse caso ganhou e queimou, feito rastilho de pólvora nas redes sociais, com comentários extremamente violentos, reforçando o preconceito contra a população trans. E aí a gente tem um ponto interessante, tem existe um monitor, existe um serviço global, uma plataforma, né, o Trans Murder Monitoring, que monitora mortes e assassinatos da população trans ao redor do mundo, né? Então, o Brasil, desde 2008 até setembro de 2024, são os dados compilados até agora, ele é o campeão, a gente sabe disso, o Brasil é o país que mais mata a população trans em todo o mundo, né? Seguido, em números absolutos, pelo México e depois os próprios Estados Unidos, né? Então, o que acontece? Você tem um país em que, apesar de se dizer farol das liberdades e dos direitos, ele é bastante transfóbico, como é os Estados Unidos, né, que em qual assume um governo de extrema direita, que transforma isso como bandeira, inclusive porque isso aqui atiça e excita uma parte dos ultraconservadores que o apoiam, né? E isso, na verdade, é utilizado não apenas dentro dos Estados Unidos, mas também é exportado para o resto do mundo através de ações consulares como essa. Não é uma bobagem o que aconteceu. Isso que aconteceu contra a Erika Hilton, contra a Duda Salabert, que também foi avisada do que aconteceria com o visto dela, já está sendo usado para justificar ações transfóbicas, como a própria ação do deputado Nicolas Ferreira, que no Dia do Internacional da Mulher subiu na tribuna da Câmara dos Deputados, colocou uma peruca loira, começou a se dizer que ela era Nicole porque usava peruca e que fez um ato transfóbico bizarro e medonho. Então, o que acontece? Essa desumanização, através de atos como esse, justificado em atos como esse, inexoravelmente termina em violência, porque é lida pelas pessoas comuns como uma espécie de salvo-conduto. Se até Trump está dizendo isso, quem sou eu para negar? E assim seguimos, né?
muda. Complicada a situação aqui delas, porque o governo Trump está atingindo até as nossas leis, né? Elas são mulheres trans que têm no caso, sua mudança de nome, né? O seu nome, nem digo nome social, porque esse é um nome real que elas têm agora. E assim, infelizmente, esse governo está retrocedendo em todas as coisas, inclusive atingindo outros países, e assim, está sendo extremamente perigoso para pessoas trans. Eu vou botar aqui para vocês o que a Érica falou, um trechinho sobre a importância do cuidado das pessoas trans, né, viajarem para os Estados Unidos e, se tiver algum problema com relação ao visto, buscar ajuda judicial. Só um pouquinho que eu vou botar mais para frente aqui. Acho que é aqui. Só um pouquinho. Aqui vou botar porque deu um errinho. Quando você faz o share aqui, deixa eu fazer o stop screen. Aí agora eu vou poder... enfim, acho que é esse aqui mesmo. Tá, vamos lá. Elas se virem diante dessa situação, que não peguem o documento na embaixada, que elas entrem com uma ação judicial, qual seria o caminho para responder esse tipo de medida? E eu não me lembro mais se o passaporte chega na casa da gente, se a gente tem que buscar na embaixada. Então, a senhora me corrija se eu estiver equivocada. Eu imagino que, no seu caso, a assessoria pode ter recebido e tal. Como é que se faz diante desse fato? E muito importante essa pergunta da Andressa, né, deputada? Porque se isso acontece, essa pergunta da Andressa é muito importante, porque se algo assim acontece com a senhora, uma deputada eleita com um passaporte diplomático, imagina para o restante da comunidade trans que tenta entrar nos Estados Unidos. Exatamente, né? Tanto a Andressa quanto a Raquel, eu pensava muito no momento em que tornaria essa denúncia pública, até porque eu saberia também o quanto de ataque e violência eu receberia, mas eu fiz pensando não apenas em mim, porque eu tinha a opção de não viajar, de gritar, de denunciar, mas eu fiz pensando em toda uma comunidade, que é a comunidade a qual eu represento e que eu sei que está cada vez mais atacada em seus direitos, né? Então, de fato, o que dizer às pessoas trans que vão retirar os seus vistos para ir para os Estados Unidos e, de repente, se deparam com uma ação como essa? Primeiro, que elas não estão sozinhas, isso está acontecendo com elas, mas também está acontecendo com autoridades no Brasil, e eu me coloco à disposição para ser acionada, procurada, para que nós pensemos medidas conjuntas. Esse é um caso que está acontecendo comigo agora. Então, eu estou estudando com um grupo de juristas, tanto brasileiros, mas também americanos, quais são as medidas que nós vamos tomar, mas é claro que essas pessoas, se puderem, porque cada cenário e cada situação é uma, tem pessoas que não podem, não têm esse direito de escolher não ir, eu não sei qual vai ser o contexto, mas eu aconselharia a essa pessoa não ir a essa viagem, se negar a receber um passaporte que viole os seus documentos oficiais brasileiros, porque isso é fraude, né? Isso não pode acontecer, nós não podemos aceitar ser objeto de uma fraude por parte do governo americano. A retificação dos nossos documentos oficiais sem a nossa autorização ou sem um processo legal, ela é uma fraude, e que as pessoas procurem os meios judiciais. Podem procurar o meu mandato, mas que procurem as vias judiciais, para que nós possamos entender quais caminhos nós temos. Eu agora, nesse momento, aciono a ONU, aciono a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e entendo se há algum mecanismo dentro do próprio Itamaraty que nós vamos poder acionar para que se possa fazer valer. Eu acho que o meu caso, e o desfecho que o meu caso terá, e por isso que é tão importante que ele tenha um bom desfecho, servirá também de guia para que outras pessoas possam seguir. Claramente, eu tenho alguns privilégios por ser uma parlamentar, e muito provavelmente o meu processo corra de uma outra maneira, mas ele vai ser uma abertura dos caminhos para que nós possamos entender quais tipos de orientações precisas nós podemos dar, porque agora, até o presente momento, eu estou compartilhando aquilo que eu também estou experimentando, porque eu nunca estive diante deste
cenário, acontece a violação do direito de uma parlamentar brasileira por uma decisão de um governo estrangeiro, então o trâmite jurídico também para incidir dentro desta demanda é um trâmite desconhecido e nós estamos estudando. E a partir do desfecho desse caso, eu acho que vai ficar mais claro entender qual o caminho deve ser percorrido. Mas, para concluir, eu diria, não aceitem ser vítimas de uma fraude. Não entrem em uma fraude. Não vá aos Estados Unidos com um documento que não corresponde à tua identidade, não corresponde ao seu nome. A gente não sabe o que os agentes americanos podem fazer com essa informação. Nós não sabemos a maneira como nós vamos ser tratadas. Nós sequer sabemos qual é a orientação dada para os aeroportos quando pessoas trans chegam lá, porque isso é incongruente. Exatamente. Uma mulher que tem no seu passaporte um gênero diferente é incongruente. Então, Totalmente assim, ainda existe um risco à segurança das pessoas trans que possam, porventura, estar precisando aí ir aos Estados Unidos. Não sejam vítimas de uma fraude e não se coloquem em risco. Gente, é isso mesmo. A gente não pode deixar... Enfim, né, as pessoas trans agora estão sofrendo tantas pressões aqui nos Estados Unidos, elas estão recebendo sem elas pedirem os documentos com os nomes delas anteriores, entendeu? Então é uma coisa assim muito, muito difícil. E provavelmente as pessoas que vierem com esse visto com o sexo alterado, com certeza elas vão ser deportadas ou questionadas, né? Porque não vai fazer sentido uma aparência totalmente de um sexo oposto e um nome totalmente diferenciado. Não sei, só sei que eu acho que eu não viria aqui nos Estados Unidos se eu fosse uma pessoa LGBTQIA+, agora, por causa dessa questão. Teria que ter muito cuidado se viesse, caso não pudesse evitar, né? Tem que visitar algum parente, alguma coisa assim, mas eu acho que se der para segurar, segurem, porque tá bem perigoso aqui, inclusive perigoso para cidadãos americanos. Então, não é um país mais... quem diria, né, que os Estados Unidos seria perigoso para si mesmo, né? Uma coisa bem chocante, né? Porque a gente não esperava que os Estados Unidos ficaria tão... radical, assim, autoritário em tão curto tempo, né? E com relação ao mundo, e que é bem interessante da gente ver, né, que, enfim, o próprio Donald Trump nessa questão, né, ele é bem assim, ele é bem assim no sentido que quando ele vai taxar os outros países a fim de ganhar alguma coisa com relação a isso, e ele pensa sempre no dinheiro em primeiro lugar, porque ele acha que com dinheiro ele vai resolver as coisas, que com dinheiro os países que têm dinheiro ele pode negociar, os que não têm dinheiro ele pode falar bastante mal, né? Ele se arregou muito para a China com relação do Xi Jinping, chamou ele que ele é inteligente, que ele isso e aquilo, porque ele sabe que a China tem poder, porque se a China não tivesse as cartas na mesa, ele não poderia tratar a China dessa maneira, ele trata todo mundo assim, ou até mesmo com o Bolsonaro, ele acha que nem existe mais Bolsonaro, então assim, Brasil para ele nem existe, só quem realmente bota as cartas na mesa, ele dá uma maneirada, né? Mas é engraçado, porque ele dá essa grande isca, né, essa grande cartada das taxas, né, achando que com isso ele iria, de alguma maneira, tirar alguma vantagem, ou mostrar a superioridade americana, enquanto que, na realidade, aconteceu o oposto, né? Ele voltou atrás das taxas e no começo ali daquela semana, a China disse que não vai baixar na contrapartida, então, seja quem saiu ganhando ali foi a China bancou mais esperteza que ele. Enfim, o Trump sendo o Trump, né? E é interessante de ver que agora a China vai promover um encontro entre países, né, a ONU, eu vou botar aqui para vocês, e aqui, né, e que diz o seguinte, né, que a China critica os Estados Unidos por intimidação e guerra comercial nas Nações Unidas. E saiu aqui no dia 16 de abril, a China convocará na próxima semana, então, essa reunião onde todos os países vão, que supostamente são todos eles que foram taxados pelo Trump, né, vão sentar e conversar e poder explanar por 10 a 5 minutos sobre a sua situação, e vai ser um momento crucial, porque isso vai fazer com que os países, de alguma maneira, se façam uma frente, tudo que o Trump queria barrar, né? O Trump não gosta dessas coalizões, ele não gosta desse encontro de países, ele não fomenta a ONU aqui, então ele é um cara que divide para conquistar, então ele não é muito capaz de aceitar uma situação assim, quando os países realmente tomarem uma força em unificar, né?
porque dali a gente sabe, vai sair negociatas, vai sair mais relações diplomáticas que vão resultar em trocas beneficiosas aos países, eles vão poder criticar mais livremente, né? Os representantes vão poder falar sobre as suas questões. A gente sabe que alguns países vão puxar o saco do Trump, como Israel, né? E outros, né? Que vão puxar, mas assim. É bom que tenha esse espaço para que eles possam livremente falar, porque se eles forem falar aqui, eles sabem que eles não vão ter toda essa boa experiência aqui nos Estados Unidos, né, de poder criticar o próprio governo dentro do governo, então é meio complicado. E essa medida que, como diz no artigo da Reuters, né, ocorre em um momento em que Pequim adota uma postura linha dura, né, numa crescente guerra comercial com Washington. Então, e aqui diz, né, todos os países, particularmente os países desenvolvidos, são vítimas do unilateralismo, né, e práticas de intimidação. Então, essa nota conceitual para a reunião informal, né, que é uma reunião extra, né, informal, sobre o impacto do unilateralismo e nas práticas de intimidação nas relações internacionais. Ou seja, ele quer tirar o que eu nem sei falar, né, multilateralismo, né, o multilateralismo, ele quer fazer totalmente com que os países sejam unilaterais com ele nas próprias negociações. Ele isolou os outros países, colocou a China de fora, que resolveu falar bem do Xi Jinping para poder melhorar a história, mas o Xi Jinping disse, opa, não, eu vou fazer essa reunião e aí vamos acabar com esse bunda lelê aí, que não tá certo não, que o Trump tá fazendo. Então é bem interessante da gente ver. Tá bom, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo, já ficou bem longo. Um beijo. Tchau, fui.